Olá, boa tarde. Estamos a 6 dias do primeiro centenário das aparições de Fátima. Ali vai estar o Papa Francisco para canonizar os videntes Francisco e Jacinta. Fátima é hoje um fenómeno de fé à escala planetária e é sobre ele e em torno destes acontecimentos que vamos refletir com os nossos convidados. Estão connosco José Eduardo Franco, historiador e professor universitário, Joana Balsa Pinho, do CLEPUL, da Universidade de Lisboa, e também Licínio Lima, jornalista. Obrigado, boa tarde, obrigado por estarem entre nós. Começava por si, José Eduardo Franco, estamos a Fátima, central por estes dias, também o centenário das aparições. Podemos dizer que Fátima é hoje uma chave de leitura para compreendermos a presença cristã, o cristianismo no nosso país, a matriz católica do Portugal. É o grande acontecimento do Portugal católico do século XX, da história contemporânea. E Fátima afirma-se como um santuário que pouco a pouco se vai tornando global. E torna-se global e torna-se aquilo que nós chamamos o maior acontecimento português de expressão mundial depois dos descobrimentos portugueses. Nós, na nossa história, tivemos dois grandes momentos de grande afirmação e de marca portuguesa a nível global. Foi os descobrimentos no século XVI e a construção do Império Marítimo, e no século XX, Fátima, que se afirma como um santuário global, conhecido em todo o mundo, com presença em todo o mundo, em que há uma devoção cristã, católica, de matriz portuguesa, que se universaliza. E, portanto, isso é absolutamente relevante para aquilo que nós temos de chamar a expressão mundial de uma vivência católica cristã a partir de Portugal. Esta perspectiva acaba por estar também transversal a este livro, Fátima, Lugar Sagrado Global, da qual também és autora, em parceria com Bruno Cardoso Reis. É um livro no qual participa também a nossa outra convidada, a Joana Balsa Pinho, esteve também na coordenação deste trabalho e também com uma particular atenção a um olhar sobre Fátima na perspectiva da estética, da arte, da forma como aquele santuário foi crescendo e também construindo esta ponte entre as origens e a modernidade. Que leitura faz também desta presença de Fátima hoje no nosso país? Muito boa tarde. Eu acho que esta presença de Fátima é fundamental. E nesta altura que passam os 100 anos das aparições, é sem dúvida um marco. E não podemos olhar a história recente de Portugal sem esta presença de Fátima. E numa altura em que saíram tantas obras, portanto este ano é o ano em que sairá um conjunto de reflexões plasmadas em obras muito importante sobre Fátima, porque também é fundamental a passagem do tempo para a compreensão do acontecimento. Esta obra que se publicou agora pelo Círculo de Leitores tem a particularidade de ter uma componente gráfica e fotográfica muito forte, que ajuda também a explicar o fenómeno de Fátima, porque desde o período inicial das aparições e passados os primeiros anos, a Fátima assumiu-se também como um espaço de promoção artística muito relevante. E desde a segunda metade do século XX até à atualidade, nele participaram, no espaço do santuário e de todas as suas obras, artistas fundamentais, nos primeiros tempos artistas portugueses, da arquitetura à escultura, ao vitral, ao mosaico, até à atualidade. Lembremos este livro dá conta de muitas dessas realizações, até construções arquitetónicas, com particular realce para a Basílica mais recente. E também para o novo presbitério. Portanto, a última grande encomenda do santuário onde irão de Fátima. decorrer as celebrações. Exato. Com a presença do Papa Francisco. Há uma outra realidade, Licínio Lima.
Numa linha de investigação, sei que estás também com um trabalho em mãos de investigação acerca de como a Fátima foi recebida nos mídia, nos jornais da época, desde logo. Podemos dizer que este é um acontecimento do domínio da fé, mas que não podemos desligar de uma contextualização política muito concreta, não é? Muito bem. Para mim, Fátima é exatamente isso. É um memorial para que o erro não se repita. E ele surge exatamente num sítio, numa altura da história de Portugal, que para mim, pessoalmente, considero que é dos períodos mais negros, na altura em que se tenta matar Deus, claramente, no seguimento de todo o positivismo que veio da Revolução Francesa, depois da Revolução de 1820, em que se começou, em que as ideias liberais entram mais eficazmente em Portugal. Chegamos a 1834 com Joaquim António de Aguiar, que fecha os seminários, o clero começa a degradar-se, chegamos ali aos anos, à primeira década do século XX, há um escritor, Raul Brandão, que diz assim: toda a Igreja está tombada. Quer dizer, houve ali golpes atrás de golpes na Igreja, com o encerramento dos seminários, com a funcionalização do clero, com a chamada Lei da Separação, em 1911, que não foi separação nenhuma, aquilo foi a subjugação da Igreja ao Estado, e daí que, na minha opinião, e de acordo com os documentos que eu pude investigar, eu chego à conclusão de que todo aquele período foi a perversão mais cruel da identidade de uma nação. E Fátima surge como que a reivindicar, como que a gritar, a dizer que não se quer despir daquilo que é, da sua identidade, porque era todo um ambiente anticlerical, positivista, ateu, muito agressivo. Nós tínhamos, em média, naquele período em que começou a República, em 1910 até 1926, quando termina a Primeira República e começa a ditadura militar, nós nesse período tivemos 45 governos, num caos total de bancarrota, cerca de 30 e tal câmaras municipais já nem sequer tinham moeda, já transacionavam os bens com papelinhos escritos à mão a declarar o valor da moeda. Isto era um caos tal, e ainda por cima não admitiam que as pessoas rezassem, porque eram proibidas as procissões. As paróquias eram governadas por chamadas associações cultuais. Quem é que estavam nas associações cultuais? Eram os positivistas, os chamados livres pensadores, uma grande parte deles pertencentes a lojas da maçonaria. Então, era todo este ambiente de agressividade à identidade do povo e, sobretudo, de agressividade à Igreja. Era um ambiente anticlerical. E então o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito simples. Foi que chegamos ali em 1917, os bispos em 1913 já tinham dito: nós temos que nos reorganizar, mas os católicos não se conseguiam reorganizar. Chegaram em 1917, em janeiro de 1917, os bispos disseram: temos mesmo que nos reorganizar, porque isto é uma afronta muito grande. E então, quando chegou a maio, alguém começou a dizer que apareceu uma senhora lá na Cova da Iria. E é engraçado que chegamos a junho, já se juntaram-se 60 pessoas aos 3 miúdos que foram rezar à Cova da Iria. Mas quando chegaram a julho, já se juntaram 2.000. E o que é que fizeram? O que é que eles fizeram? É melhor mandar lá um jornalista. E o que é que mandaram? Mandaram um jornalista do século, que era um jornal da maçonaria, portanto, um jornal ligado ao livre pensamento. E o jornalista ia com aquela intenção de quê? De desmascarar tudo aquilo. Só que aquele artigo que sai em julho de 1917 no Jornal do Século teve um impacto brutal que levou 5.000 pessoas logo a seguir em agosto. E então o que é que fazem? Para acabar com aquilo, o administrador o que é que faz? Leva os miúdos, sequestra os miúdos e leva-os dali. E nesse 13 de agosto a senhora não apareceu, ou não houve visão, digamos assim. Mas o que é interessante é que as pessoas, os relatos da época dizem: mas as pessoas saíram de lá satisfeitas, saíram de lá do santuário satisfeitas, mesmo sem a senhora estar. Depois apareceram 20.000 claro. Em setembro e depois tivemos 50 a 60 mil. E depois tornou-se um fenómeno imparável. Já vamos dar continuidade a essa forma como a imprensa não perdeu mais de vista a questão Fátima. José Eduardo Franco, mas depois Fátima acaba por estar, de alguma forma, muito ligada. Entretanto, o regime político também muda, não é? E acaba por estar um pouco também ligada não ao serviço não propriamente ao serviço, mas conotada com interesses também políticos do Estado Novo e também da Guerra Fria posteriormente. Naturalmente. Acaba por servir vários interesses. Fátima acaba por
ter uma mensagem, afirmar uma mensagem que está em sintonia com aquilo que será as grandes preocupações daquele tempo. Como dizia o Padre António Vieira, o tempo é que revela as profecias. E às vezes a própria história que vai dar sentido a conteúdos de mensagem que numa determinada época, num determinado ano, como nas aparições não se compreendem, e depois a história que vai revelando as próprias profecias. Houve sempre uma tentação por parte do poder político de se aproveitar e é preciso dizer que a Fátima surge, como muito bem disse o Dr. Licínio, num ambiente de cultura de combate, de mentalidade de combate. Quer combate interno, na relação entre o mundo político e o mundo religioso, em relação ao catolicismo português, marcado por perseguições, expulsões das hordas, como muito bem foi dito, mas também um ambiente internacional de medo, de terror, de incerteza, marcado pelas guerras que se vão suceder. A Primeira Guerra estava a decorrer, depois a Segunda Guerra. O ambiente de epidemias, que estavam a morrer muitas pessoas na Península Ibérica, a nível europeu, e há um clima, portanto, de incerteza, de medo. Entretanto, há a emergência do fenómeno do comunismo internacional e a ideia, o projeto de construção, pela primeira vez, de um império ateu. E é preciso dizer que é a primeira vez na história da humanidade que se concebe um projeto político de construção de uma grande civilização ateia, que era a civilização soviética, o Império Soviético. Entretanto, todo o ambiente que se vivia na própria Península Ibérica, com a República Portuguesa, depois com a queda da República Portuguesa, entretanto emerge a Guerra Civil Espanhola, é preciso não esquecer, e a luta entre duas correntes ideológicas extremas. Tudo isso cria também um ambiente de estabilidade. E é preciso dizer que na vizinha Espanha, se não esquecer, o anticlericalismo em Portugal foi, apesar de tudo, mais brando, só mataram 2 ou 3 padres e expulsaram as hordas, mas em Espanha houve uma mortandade terrível em termos dos movimentos anticlericais. Tudo isso com um ambiente absolutamente de verdadeiro terror e de medo, um ambiente de apocalipse. Entretanto, em Portugal emerge, portanto, o novo regime político, que se consubstancia com a fundação do Estado Novo e com a revalorização, portanto, com o projeto de revalorização da identidade portuguesa. Ora, isso sintoniza plenamente com Fátima e com a mensagem das aparições. Ao mesmo tempo, muita gente começa a encontrar em Fátima um sentido, um lugar, como muito bem dizias, de satisfação, de conforto, etc. E depois há muitas experiências que acontecem ali de conversão. De algum modo, eu entendo que o grande milagre de Fátima acaba por ser a experiência de mudança de vida de muitas pessoas, de procura de um sentido novo. E aí é que o milagre se confirma. E, portanto, tudo isso cria um movimento extraordinário que o próprio politicamente acaba por também confirmar um novo ideário político que estava a emergir. Tudo isto se sintoniza e se conjuga para que Fátima depois vá ganhando relevância e até existe aquela grande questão, quem é que se impõe? E é Fátima que se impõe à Igreja e ao Estado Novo, ou vice-versa. Eu acho que, apesar de tudo, Fátima acaba por ganhar uma relevância e com uma adesão popular e também de alguns intelectuais que acabam por mudar de perspectiva e aderir, acaba por haver uma espécie de simbiose em que há uma imposição mútua. E depois, a partir dos anos 40, há um fator muito decisivo, que é a relevância internacional que Fátima vai ganhando, quando a sua mensagem faz sentido em relação ao que acontece na Primeira Guerra Mundial, no Império Comunista, que é um verdadeiro império, etc. E tudo isso ganha sentido e Fátima, portanto, parece que Fátima, a mensagem de Fátima, torna-se profética na medida que os acontecimentos históricos vão confirmar aquilo que eram as suas expectativas, os seus medos, as suas mensagens de alerta para uma deriva que a humanidade estava a tomar no sentido de uma autodestruição, no sentido de uma ateização, portanto, do mundo. E esse alerta torna-se uma espécie de, como foi muito bem dito, uma espécie de verdadeiro manifesto. Manifesto a nível interno, para o país, reagindo contra uma política de ataque forte à identidade portuguesa e, a nível externo, um ataque forte àquilo que era uma visão do mundo marcada pela experiência de fé. Exatamente. Este livro, Joana, de alguma forma é muito abrangente, revela-nos Fátima sobre diversas facetas, não é? É, exatamente. E de forma algo simplificada. Exatamente. Portanto, esta obra integra-se numa coleção
que é a chamada coleção Lugares Sagrados, que teve vários volumes dedicados ao mundo, depois 2 volumes dedicados a Portugal e agora, para terminar a coleção, um volume dedicado exclusivamente ao maior lugar sagrado português, que é Fátima. O objetivo da obra era chegar ao maior número de pessoas, portanto, ao público não especializado. E, por isso, a mensagem é passada através de textos, textos que pretendem fazer uma síntese dos principais acontecimentos e também uma síntese interpretativa por parte dos autores desses mesmos acontecimentos. E depois o texto é complementado com uma componente iconográfica e fotográfica muito relevante na nossa perspectiva. Implicou também algumas imagens de arquivo, portanto fizemos também uma pesquisa no arquivo do Santuário de Fátima e também ao nível dos jornais e publicações da época das aparições e também de momentos fundamentais da história das aparições, nomeadamente os 25 anos. É preciso não perder esta noção desta régua cronológica, quase, quando se fala de Fátima, não é? Há que ter presente, ao fim e ao cabo, a evolução que as coisas foram tendo. Este livro apresenta isso de forma muito gráfica também, com todas as fotografias. É uma abordagem interessante esta. Avançando um pouco, podemos, Licínio, que tem estado particularmente atento àquilo que os jornalistas à forma como eles iam lendo estas manifestações que iam acontecendo em Fátima, de alguma forma, o 13 de outubro é a credibilização, digamos assim, do que ali estava a acontecer. Há uma adesão muito grande com aquele fenómeno do milagre, que é acompanhado também, talvez seja o relato de multidão mais significativo, ou o primeiro acompanhado pela imprensa. É verdade, é incrível, porque a certa altura perguntou ao Lúcia, mas como é que tu consegues convencer esta gente toda a vir cá? E diz, não sei como é. E não será isto tudo mentira? E eu disse, não, a senhora prometeu que no último mês, em outubro, ia dar um sinal de que, de facto, esteve cá. E aquilo reuniu 60 mil pessoas à espera de um sinal. Agora, eu não imagino o que era... 60 mil pessoas onde não havia caminhos, não é? Não havia as infraestruturas que há hoje. Não havia nada, não havia sombras sequer, não havia água, não havia sombras. E aí, o dia que ele 13 de outubro, choveu toda a noite. Portanto, eles foram carregados de lama para aquele sítio. E o que é interessante é que, como é que 3 miúdos, no meio daquela multidão toda, e se não houvesse um sinal, o que é que teria acontecido? Se não houvesse um sinal. As pessoas questionavam-se, se não houver um sinal, os miúdos são assassinados ali naquele momento. O que é certo é que, não sei o que é que aconteceu, segundo os relatos da época, parou de chover, o sol entrou começou como que a bailar, toda aquela multidão descreve aquele fenómeno da mesma forma, mas depois quem é que o credibiliza? Não foi a Igreja, porque a Igreja calou-se, nem comentou nada. O Estado muito menos. Quem o credibiliza foram os jornalistas. Porque o relato do século naquele dia foi excelente. E diz assim, os jornalistas, o sol bailou, as pessoas viram o sol a bailar. E a partir dali o fenómeno foi credibilizado, porque a Igreja, só passado 13 anos, portanto só depois, em 1930, é que finalmente faz a declaração de credibilidade de todo aquele fenómeno. Mas quem o credibiliza naquela altura é sobretudo o século e o Diário de Notícias, que são os jornais que acompanham aquilo. Os principais órgãos informativos da época. E que, a partir daquele momento em que o século disse que era verdade, em que o sol bailou, em que o jornalista do Diário de Notícias comenta aquilo de uma forma também muito curiosa, que diz assim, as pessoas dizem que o viram a bailar, se calhar foi alucinação coletiva, não sabemos, mas o que é certo é que as pessoas saíam dali diferentes. A expressão do mesmo dos jornalistas, as pessoas saíam dali diferentes. E a forma como atenção, que eram jornais ligados todos ao livre pensamento. Exatamente. Nós estamos ali no período da Primeira República, que era quase como um ambiente do pré-que a seguir ao 25 de Abril, em que os jornais estavam dominados pelos partidos. Portanto, e ali naquela altura era exatamente a mesma coisa. Os partidos é que dominavam
todos os jornais. E a maneira como aquilo foi relatado foi de facto de uma forma brilhante, que as pessoas não contestaram. O único debate que seguiu depois, a seguir a isso, foi o facto de Afonso Costa, que foi o primeiro ministro da Justiça, logo a seguir, é que ele depois esteve 3 vezes como chefe de governo. E o Afonso Costa realmente era o homem que tinha aquela ideia de que tinha que acabar com a religião em duas décadas. Portanto, e é engraçado que Afonso Costa, no dia 25 de abril de 1917, assume o poder à frente do governo pela 3ª vez. E daí que, nesse 1917, a partir de 25 de abril, a Igreja tremeu ao ver-se Afonso Costa pela terceira vez no poder. E depois, o que é certo é que todo aquele ambiente foi derrotado por 3 crianças muito simples que foram para ali com uma mensagem que nós vamos nos restringir à mensagem de 1917. O resto é outra coisa. Portanto, 1917. E a mensagem dos miúdos é só esta. É assim, não ofendam a Nosso Senhor. Fazendo uma leitura social muito simples, que é, isto é como um livro de contas, em 2 colunas. Se numa coluna se escreve crime, noutra escreve-se pecado. O pecado e o crime estão muito ligados. Por isso é que ele dizia, não ofendam a Nosso Senhor, quer saber, tenham um juízo, mudem de rumo. Foi esta mensagem, essa pequenina, mas tão simples, que depois teve um impacto no mundo. Claro. É que o século XX foi o século mais sangrento de toda a humanidade. São diferentes abordagens, diferentes perspectivas. Estaremos atentos a elas e convidamos os nossos telespectadores também a estar, desde logo, olhando este livro, Fátima, Lugar Sagrado Global, e aguardando também pela proximidade de uma publicação na qual estás envolvido e que é precisamente sobre a análise de como os média acompanharam Fátima, não é? Agradeço a todos a vossa presença hoje aqui entre nós no programa Eclésia. Obrigado por terem estado connosco. Foi um olhar em torno dos acontecimentos de Fátima e o seu alcance na sociedade portuguesa e no contexto internacional. A terminar, eu lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Será na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.